fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje nós recebemos o deputado federal pelo PT, Reginaldo Lopes, com quem a gente vai abordar, entre outros assuntos, 10 anos da Lei de Acesso à Informação, que é de autoria, inclusive, do deputado. Olá, deputado Reginaldo, mais uma vez, é bom tê-lo aqui no nosso Café com Política, como vai? Olá, eu que quero agradecer mais esse convite, cumprimentar todos os ouvintes da nossa Rádio Super, também te parabenizar por estar de volta na nossa comunicação em Minas Gerais, é uma alegria enorme, em especial na semana que nós comemoramos a consciência negra. Eu tenho um trabalho que eu tenho muito orgulho, Guilherme Ibrahim, que é a CPI que eu investiguei a violência contra jovens negros e pobres, e acho que eu tenho um projeto importante, que é criar um fundo de reparação de danos contra os 4 séculos de trabalho escravo. É uma alegria enorme poder dialogar, trocar algumas ideias, saberes com você. Parabéns por estar de volta a Minas. Estamos muito agradecidos, deputado. Estamos bem, né? Quem está em Minas Gerais está sempre bem de volta à terrinha, nunca faz mal, não. Deputado, vamos começar falando sobre Lei de Acesso à Informação. A impressão que nos passa, para nós jornalistas, que nos acostumamos ao longo dos anos a ver, primeiro, a fase de evolução da Lei de Acesso à Informação, da gente entender primeiro como faziam os pedidos, qual era a dinâmica, de que maneira os governos precisavam se estruturar para responder a essas demandas. E depois a gente chegou a uma segunda fase, em que a gente começou a ver o governo, e vou chamar os governos de maneira geral, instâncias municipais, estaduais e governo federal, passarem a não responder mais tantos pedidos como anteriormente, passarem a se defender usando a própria Lei de Acesso à Informação. Qual é o cenário que temos hoje na avaliação do senhor como um dos autores da lei há 10 anos? De fato, chegamos a um ponto em que a lei precisa ser revista para ser aprimorada, ou ainda é o caso de mantermos da mesma maneira a legislação atual, mas mexermos nas estruturas que fornecem informações para o cidadão? Guilherme, nos últimos 10 anos, não teve nenhuma investigação nesse país, nenhuma ação de enfrentamento à corrupção que não se iniciou pela LAI, pela Lei de Acesso à Informação Pública. É evidente que nós temos ainda um grande desafio, que é a chamada transparência ativa. No artigo 2º da LAI, é obrigação de todos os gestores públicos, agentes públicos, terceiro setor, estatais e de todos os poderes, nas 3 esferas, ter preocupação com a transparência ativa. Aí eu vou dar 2 exemplos importantes que nós precisamos avançar nesta obrigatoriedade, né, da transparência ativa. Primeiro, é no campo da segurança pública. Eu tive a oportunidade de estudar algumas teses de doutorandos, e o Brasil é o país que menos tem dados sobre a segurança pública, não tem transparência. Geralmente, os países que têm uma cultura de paz, respeito à dignidade humana, mudaram a segurança pública com a cultura da transparência. A lei abrange a transparência também nas forças de segurança, mas, de fato, eles não cumprem. Então, eu acabei apresentando uma lei só para a segurança pública, a LAISP. Outra questão importante que o povo brasileiro está debatendo é o preço, por exemplo, da gasolina e do botijão de gás. As empresas estatais, a Agência Nacional de Petróleo, uma agência reguladora, deveria também exercer a transparência ativa e dar transparência total na composição de preços dos derivados de petróleo. E não estão fazendo, então falta transparência na Petrobras. A Petrobras publicou agora uma propaganda enganosa, mentirosa, que ela quer defender artificialmente os preços altos que ela está praticando, porque hoje ela pratica uma espécie de antidumping, preços artificialmente altos para transformar as refinarias e a própria Petrobras num ativo para ser privatizado. Então isso é um crime contra o e contra a transparência. Mas, de fato, não tem nada no país nesses últimos 10 anos que, de fato, não se iniciou pela lei. Então, esta lei é um patrimônio do povo brasileiro, é um direito do cidadão e da cidadã ter acesso à informação como um bem. O senhor considera, deputado, que a legislação
nos moldes em que ela está atualmente, e mais do que isso, os órgãos públicos, e eu entendo pela presença que o PT teve durante 16 anos de gestão de governo federal, de ter ocupado o governo de Minas, de ter ocupado a prefeitura de Belo Horizonte e tantos outros cargos pelo país, de que essas estruturas estão bem estabelecidas para fornecer informação ao cidadão de dentro da estrutura do Estado, ou ainda elas são precárias? Porque confesso que essa é a impressão que nós temos, que a infraestrutura apresentada e os processos dentro do Estado ainda são muito precários para fornecer informação rápida para o cidadão. É lógico que sempre pode melhorar, mas na lei prevê que o primeiro espaço físico em todos os poderes é o SAC, né? Um serviço de apoio ao cidadão, então de atendimento. Ali o cidadão vai solicitar todas as informações, mas é evidente que nós estamos no século XXI e os gestores e os agentes das políticas públicas podem melhorar muito do ponto de vista da tecnologia da informação, facilitar cada vez mais que o cidadão tenha acesso às informações públicas. O que eu falei de transparência ativa, né? Nem seria necessário o cidadão solicitar, às vezes, os próprios poderes poderiam colocar à disposição de uma maneira mais simplificada, usando a tecnologia da informação. Então, é evidente que nós temos ainda aí um caminho, mas para consolidar esta legislação, ela precisa também se tornar de domínio popular. Eu acho que é fundamental que os gestores pudessem divulgar esse direito do cidadão, porque só vamos, de fato, combater a corrupção se a gente consolidar que a transparência é a regra, que nenhum mal feito vai ficar em segredo. Então, isso muda a cultura dos políticos e dos agentes das políticas públicas. Uhum. Bom, deputado, eu vou aproveitar também para abordar uma outra questão relativa ao próximo governante do país e que há, evidentemente, ainda que diga que não tenha definido-se por uma candidatura, o ex-presidente Lula se coloca como um candidato, assim como o presidente Jair Bolsonaro, são os dois principais nomes nesse momento. Diante do cenário que está colocado, o ex-presidente Lula ainda está naquela conversa e já ouvimos declarações, no mínimo amistosas, entre ele e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, foram adversários aí em eleições anteriores. O que lhe parece a possibilidade de ter Geraldo Alckmin como um vice do ex-presidente Lula? O senhor já teve algum contato direto com o deputado, com o ex-governador Geraldo Alckmin? E o que lhe parece essa possibilidade? Olha, o presidente Lula é um grande estadista. A sua viagem pela Europa tem comprovado a sua grande liderança. Talvez ele seja o líder popular vivo, mais popular do planeta Terra. Ele tem essa capacidade de tirar o Brasil do isolamento e tem competência política para reconstruir e transformar o Brasil. O Brasil está vivendo um drama social, né, uma carestia. Nós temos 100 milhões de brasileiros e brasileiras passando com dificuldade de alimentação, com insegurança alimentar. Temos mais de 20 milhões de brasileiros passando fome. Então, é dramático a situação do povo brasileiro. O número de desempregados, né? Pela primeira vez, nós temos mais trabalhadores subocupados, desempregados, do que trabalhadores ocupados. 51,5% dos trabalhadores brasileiros estão desocupados ou subocupados. Portanto, é um drama. E é fato que o presidente Lula precisa de uma aliança ampla. Nós precisamos de uma governabilidade. É fundamental que o país possa construir uma convergência para melhorar a vida do nosso povo. Então, eu acredito que o presidente Lula sempre foi esse grande conciliador. O presidente Lula sempre teve capacidade de diálogo. O presidente Lula sempre foi um grande estadista e republicano. Sempre lidou muito bem com todos os governadores, prefeitos e todas as lideranças partidárias. Ele respeita os partidos, as lideranças e também respeita as instituições. Então, eu acredito que, de fato, o presidente Lula está numa fase de diálogo,
né? Se de fato se vai consolidar uma aliança com Geraldo Alckmin, ainda é cedo, mas é extremamente positivo para o país que o presidente Lula está dialogando com todas as forças políticas desse país. O nome de Rodrigo Pacheco entre essas forças políticas e a base eleitoral dele, sendo de Minas Gerais, é um fator importante a ser considerado nessas conversas do ex-presidente Lula? Acredito que sim, porque Minas é um estado super importante para o Brasil, Guilherme. Minas é uma síntese do Brasil, né? Nenhum presidente da República, no processo democrático, se tornou presidente não vencendo as eleições em Minas Gerais. E o senador Rodrigo Pacheco compõe os quadros do PSD, como também o Geraldo Alckmin deve se filiar também ao PSD ou ao PSB. Então, nós vamos ter que acompanhar. De fato, também passa a ser um ator importante, é presidente do Senado, do qual o nosso partido e o próprio presidente Lula devem manter um bom diálogo. Uhum. O deputado Reginaldo Lopes poderá ser o pré-candidato ao Senado, Reginaldo Lopes, em 2022? Olha, Ibrahim, eu tenho percorrido Minas Gerais a pedido do presidente Lula. Já visitei mais de 250 municípios. Tenho conversado com todos os setores da sociedade mineira. E o fato é que estou à disposição. O nosso modelo federativo, para a gente transformar Minas, diversificar a economia mineira, agregar valor na produção do setor primário, seja na questão do minério, seja na proteína animal, na proteína vegetal, essa diversificação necessária para recuperar o estado de Minas Gerais, a sua potência, a empregabilidade e, inclusive, resolver o problema fiscal de Minas, porque o governador Zema entregará Minas com um déficit maior do que o Pimentel deixou o estado. Nós precisamos de um novo modelo econômico, uma nova matriz, Minas é um país, muito grande, portanto precisa de uma diversificação econômica também, portanto precisa de um conceito novo sobre política econômica, precisa de um novo modelo de gestão no governo nacional. Portanto, o meu amor por Minas se traduzirá no meu compromisso com o presidente Lula. O que for melhor para a composição e para mudar o país, para derrotar esse fascismo do governo Bolsonaro, esse desgoverno, esse governo que não tem empatia pelos mais pobres, que não tem competência de resolver problemas, geralmente terceiriza todas as suas responsabilidades. Sim. Um governo baseado em mentira e fake news, eu estou à disposição para concorrer ao cargo que for melhor para a estratégia do presidente Lula em Minas Gerais. 8h54, vamos ao bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Deputado, você já conhece aqui como funciona o nosso bate-pronto? Fazemos aqui perguntas rápidas e pedimos também respostas na mesma proporção. Vamos começar com o governo Romeu Zema. Médio. O Senado em Minas Gerais em 2022. Precisa estar aliado com o presidente Lula. Geraldo Alckmin ou Rodrigo Pacheco? Os dois são boas opções para vice. O Partido dos Trabalhadores terá candidatura ao governo de Minas em 2022? Pode ter candidato ou compor uma frente que apoie o presidente Lula. Deputado Reginaldo Lopes, mais uma vez, muitíssimo obrigado por estar aqui no Café com Política. Tem uma boa, eu ia chamar boa semana, mas tem um bom resto de semana, né? Afinal de contas, o trabalho aí em Brasília já está caminhando-se para o final da semana. Obrigado mais uma vez por estar conosco. Até a próxima oportunidade.